Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que Jesus disse que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, na oração, na comunhão, no partir do pão, né? Louvado seja Deus. É a comunhão com Deus dos crentes assim. Vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 1 a seguir. Você que pode ficar em pé, fica de pé em reverência à palavra do Senhor nesta noite. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Diga: Senhor Jesus, fala conosco pela tua palavra. Eu creio no teu poder. Fala, Jesus, e eu quero ouvir a tua voz. Amém, irmãos? Pode tomar os seus assentos, quem tem lugar para sentar. Dizer a vocês que não é proibido dar glória a Deus, nem aleluia, nem de bater palma para Jesus, porque as nossas mãos foi dadas para nós glorificar o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu entrei na igreja evangélica pela primeira vez, eu não consegui ficar dentro da igreja por causa do barulho. Fui a segunda também, voltei. Fui a terceira, não consegui. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje eu fico triste quando eu chego na igreja que não tem barulho de glória a Deus e aleluia. Porque o povo de Deus, aleluia, quando se reúne, a Bíblia diz que a salmo, a visão, a revelação, a profecia, a manifestação do poder de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, aleluia, que é digno de toda honra e de toda glória, irmão. Aleluia! A salvação pela graça. Graça é misericórdia, né? É misericórdia, que é a razão de nós estarmos aqui. Digam glória a Deus. É a razão de eu ser crente, é a razão de você ser crente. Louvado seja Deus. Esta é a razão de nós ser crentes e servos de Deus, porque nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Louvado seja Deus. Todos conhecem a história em que Deus olhou do céu à terra, contemplou a humanidade destituída, separada de Deus, e Ele então amou o mundo de uma tal maneira. Aleluia, o amor foi tão grande de enviar o seu Filho, aleluia, para dar esse direito de hoje nós ser chamado Filho de Deus e herdeiro de Deus. Foi através, aleluia, da morte de Cristo lá na cruz do Calvário que deu o direito, aleluia, de nós ser vivificado, estando nós morto pelo pecado, estamos nós desviados da verdade, separados de Deus. Aleluia, o Senhor olhou
com seu olhar de misericórdia e nos vivificou. Irmãos, louvado seja Deus. O crente deve ter essa graça sempre na sua vida, deve ter sempre essa comunhão, esse amor, esse desejo de louvar, de cultuar a Deus, irmão, de glorificar o Senhor. O Senhor diz claramente que não foi nós que escolhemos Ele. Ele diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Ninguém está aqui pela sua vontade. Você está aqui porque foi escolhido de Deus para estar aqui nesta noite, glorificando ao Senhor. Aleluia. Ele diz: em que longo tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, aleluia, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia, a Bíblia diz que, aleluia, Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não brilhe sobre eles. Aleluia. Então esta responsabilidade de levar a mensagem está sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Que alguém queira ou não queira ouvir, mas nós temos que pregar, nós temos que falar. Aleluia. Porque Jesus um dia nos chamou, nos escolheu, nos libertou. Para isso nós levar a mensagem do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos. Porque o homem, a mulher sem Deus, sem conhecimento do Evangelho, do pecado, ele é morto, ela é morta para Deus. Morto. Então, ele disse: estando vós, aleluia, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa de pecado. Estava morto, então ele nos vivificou pela sua graça. Então ele está dizendo aqui, digam glória a Deus, os quais no outro tempo andavam segundo o curso desse mundo, ou seja, nós andávamos segundo a vontade do mundo. Jesus diz na sua palavra que este mundo jaz no maligno. Pode observar que o mal, ele está querendo dominar o bem. O bem já vive, o cidadão, ele é refém do mal hoje. Refém, queira ou que não queira, está refém. As casas cheias de grade, começa o pessoal atendendo pelo buraco de uma grade, eles estão refém do mal. Louvado seja Deus. Por isso é necessário em que nós que fomos vivificados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não calar, porque se nós ficar lá, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Não vamos deixar as pedras clamar, vamos clamar, vamos dar glória, vamos aceitar a palavra e dar glória ao Senhor. Aleluia. Nós vivíamos, irmãos, no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o espírito da desobediência, que é Satanás. Vocês têm crente que tem medo de falar essa palavra, Satanás. Nós falamos, não é chamando ele, nós fala explicando que ele é o príncipe das trevas. Esse príncipe aqui, aleluia, do ar, é Satanás. E ele está dominado. A juventude, inclusivamente, né? Principalmente a juventude. Se você ler um jornal, vê uma notícia, criança de 12, 13 anos, no máximo 17 anos, morre todo dia, por causa do pecado, né? Do crime, da droga, de coisas semelhantes. Tudo isso é esse sujeito que a Bíblia está dizendo aqui, que antes de nós conhecer o Evangelho, nós andávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É Ele que opera na vida dessas pessoas para fazer o mal, para tirar das vidas. Louvado seja o nome de Jesus. É Ele. E é necessário nós combater, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Aleluia, louvado seja Deus. Antes eu e você, nós que somos
crente na pessoa de Jesus, antes nós andávamos também segundo o desejo da nossa carne, aleluia, as concupiscências, desejos carnais, entre os quais todos nós também andávamos, aleluia, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos da natureza da ira. Nós andávamos nesses pensamentos do mal. A mente era corrompida para as coisas do pecado. Nós andávamos segundo o curso carnal. Nós andávamos segundo o curso da carne, do desejo. Porque, irmãos, a matéria, a carne, ela guerreia. A Bíblia diz que é uma guerra entre a carne e o espírito diariamente. Os dois guerreiam 24 horas, um combate um contra o outro. A carne, ela deseja as coisas do mundo, porque ela veio do pó e o pó vai voltar. Ela não vai sofrer nada. Mas passando dessa vida para outra vida, aleluia, se o homem e a mulher não estiver preparada, a sua alma vai perecer, o espírito vai sofrer. Por isso o espírito esse combate diariamente. Diariamente esse combate da carne contra o espírito contra a carne. E para nós vencer, é necessário nós andar no espírito. Se você alimentar a carne, ela vai vencer. Se você colocar os seus olhos sobre as concupiscências do mundo, desejar, começar a olhar e cobiçar, desejar as coisas desse mundo, aleluia, você vai alimentar a carne vai vencer. É necessário nós alimentar o nosso espírito, aleluia, alimentar o espírito da oração, o jejum, da mensagem, da palavra de Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, fechando nossos olhos, aleluia, para essas coisas do mundo e glorificando o Senhor, que é o nosso Salvador, aleluia. Louvado seja Deus. Nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne. Digam glória a Deus. Fazendo a vontade da carne. E nós éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Por natureza. Porque qualquer coisa é natural. A carne pecar, a carne querer pecar, isso é natural, é coisa da carne. Coisa da carne. O homem bebe, o homem fuma, o homem joga, prostitui e alimenta a carne, ela gosta. Para ele vencer, para ela vencer os desejos carnais, é necessário andar agora na natureza de Deus. Se o homem vai andar na natureza humana, não consegue servir a Deus. Ele não vai suportar luta, vai suportar alguém te xingar, você é homem, você é uma mulher, você é um ser humano, alguém te dá uma palavra indireta, você não ia suportar. Se você fosse carnal, você é espiritual, você ora por ele e por ela. Aleluia! Os discípulos do passado foram até mortos no Evangelho, foram presos, foram xingados, nós somos xingados. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente. Já é uma afronta. O cidadão falou, eu não gosto de crente. Eu digo, por que essa daí? Porque todo crente é assim, né? Mas me diga o que é isso que acontece, de que eles não sabem explicar. Que é o diabo. É os deuses desse século que está cegando o entendimento para a luz do Evangelho não brilhar sobre eles. E eles são voltados para as coisas do mundo, alimentando a sua carne, a sua natureza humana para o pecado. E eles não conseguem ter comunhão com os crentes, porque os crentes é da luz. E a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, não tem condição. Aleluia! Não há comunhão das trevas com a luz, não pode acontecer isso. Porque quando a luz chega, a treva tem que ir embora, tem que desaparecer. Digam glória a Deus. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor e nos amou. Aleluia. Esta é a razão de nós estar na igreja servindo ao Senhor. Aleluia, aqui o Senhor está dizendo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele disse para os fariseus, glória, glória. Aleluia, Mateus capítulo 9, ele disse para os fariseus, aprenda o que significa misericórdia quero, e não sacrifício.
Não adianta tanto sacrifício e não ter misericórdia. Não adianta tanto sacrifício e não ter amor no coração para com o seu próximo. Louvado seja Deus. Por isso o Senhor, Ele está dizendo aqui, através de Paulo escrevendo aos Efésios, Ele disse: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou de uma tal maneira que deu a sua vida por nós, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Olha aqui o versículo 5, ele diz: estando nós ainda mortos e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela sua graça somos salvos. Isso nos alegra, irmão. Não podemos desistir, irmão, de servir a Deus. Não podemos desistir de adorar a Deus. Paulo, ele expressou essas palavras dizendo: nada me separa do amor de Deus, porque ele estava cheio da graça, ele estava cheio do Espírito Santo, seu coração estava cheio da verdade, da luz que é Cristo. Ele disse: a altura não me separa, nem a profundidade vai me separar de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a calúnia, nada me separará do amor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente não é vencedor, o crente é mais do que vencedor. Ele diz: somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Não é só vencedor, é mais do que vencedor, irmão. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente. Deixa alguém xingar, deixa alguém falar o que quiser, enfrenta essa luta, essa prova. Jesus vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Dá glória a Ele, que Ele merece. Estamos nós ainda mortos na nossa ofensa, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, irmão. Oh, louvado seja Deus. Olha o amor de Deus, irmãos. Olha o amor de Deus. Aleluia. Deus, quando enviou o seu Filho, aleluia, a Bíblia diz que quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3 de João, versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A vinda de Jesus aqui na terra, sua morte na cruz do Calvário, foi para salvar o mundo inteiro, todo mundo. E por que todo mundo não é salvo? No versículo 19 do capítulo 3, a resposta. Jesus disse: a condenação é esta, aleluia, que o homem ama mais o pecado do que a Deus. Essa é a razão. Não é que Deus queira, não é que Deus vem condenar. Deus não condena ninguém. Ele deve dizer: eu não condeno ninguém, eu não julgo ninguém. Aleluia. Ele veio com a finalidade de salvar, de perdoar. Seja a situação for que o elemento esteja, seja a situação que a mulher esteja caído na lama, no pecado, Ele vem para perdoar, para vivificar essa pessoa. Jesus está pronto e braços abertos para perdoar ele. Oh, aleluia. É a razão de não ser salvo, é porque o homem ama mais o pecado do que a Deus. Ele está dizendo aqui que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Digam glória a Deus. No versículo 6 ele disse: nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Jesus foi ressuscitado lá do túmulo, Ele foi colocado na sepultura e ressuscitou. E Ele, no momento que Ele nos chamou das trevas, nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós também estávamos mortos neste mundo de pecado. Ele está dizendo: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, aleluia, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, irmão, Jesus tira lá da lama, rasta lá da calçada, caído, embriagado, drogado. Jesus arranca e coloca em lugares celestiais, coloca em lugar de príncipe. Aleluia, Deus exalta, irmão. Os que estão lá da lama, Deus chama os pobres e faz sentar no lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Versículo 7, para mostrar
no século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça e fé. Se o crente não tiver fé, ele não é salvo. Não pode ser salvo sem fé. Não tem condição de alguém ser salvo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É impossível que alguém agrade a Deus sem fé. E se não agradar a Deus, não tem salvação. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aonde nós adquirimos esse dom da fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir palavra não existe fé. Sem ouvir a mensagem de Deus, alguém pode dizer: eu tenho fé, mas ele está lá no botequim. Eu também dizia: eu tinha fé lá no botequim, bebendo pinga, mundanismo. Eu creio, eu também tenho fé, acredito que Deus existe. Mas a verdadeira fé da salvação não é essa. A verdadeira fé da salvação, ela vem do coração. Aleluia, louvado seja Deus. Ela vem de dentro para fora. Louvado seja Deus. Olha, porque pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só recebe por meio da palavra. Ouvindo a palavra de Deus em a fé. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Eu passei mais de 3 anos visitando a igreja evangélica, num e outro, ouvindo a palavra, examinando. Aleluia, louvado seja Deus. Eu era muito incrédulo. E tudo que acontecia na igreja, eu procurava saber. Se alguém caísse endemoniado, eu marcava o colado até terminar o culto para eu acompanhar, perguntar: como é que é esse negócio aí mesmo? O que foi que aconteceu? Aleluia, é verdade mesmo? Como é? Eu cansei de fazer isso. Alguém que foi curado, eu acompanhava. Quando foi um dia, Jesus arrancou 2 caroços do meu corpo. Ele dizia: eu vou arrancar essa enfermidade do teu corpo, saber que eu sou Deus. Que eu faço, aleluia. Eu faço, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. E a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Começou a nascer a fé no meu coração. Começou a nascer a fé no meu coração. Comecei a acreditar na palavra, ouvindo a mensagem do Senhor. Passei a crer, porque através da palavra é que vem a fé. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso o Senhor está dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se o homem não vir à igreja, não recebe este dom. Ele vai receber se ele não ouviu a mensagem. Aleluia, louvado seja Deus. Filipe perguntou para o Eunuco: tem que tu ler? Tu entende? Não há quem me ensine, não há quem pregue, como é que eu vou entender? Só nasce a fé através da mensagem da palavra de Deus. Por isso eu digo: não tem esse negócio de crente em casa, crente está na igreja. Não sou crente, mas eu congrego em casa. Agora quinta-feira eu vim a Fortaleza, na casa do cidadão, aquele empresário aqui, Fortaleza, trabalho no material que eu tenho, mas tem negócio. E eu perguntei para ele: e aí, está indo para a igreja? Está firme? Não, eu estou crente, mas não congrego. 3 meses eu vou na igreja. Eu digo: então você não é crente? Não, mas eu creio em Deus. Eu cheguei e estava cantando um hino. Eu estou todo tempo cantando, eu creio em Deus. Eu digo: mas você não é crente. Crente congrega. Crente congrega. Jesus mandou congregar. Não existe negócio de crente sem congregar. Aleluia, louvado seja Deus. Primeira coisa, que para ser crente tem que ter fé. E quando tem fé, ele ora. Quando tem fé, ele canta. Quando tem fé, ele evangeliza. Quando tem fé, ele vai para a igreja. Sem fé você não vai para canto nenhum. Sem fé você não sai de casa para levar a mensagem. Você não tem fé de levar. Você não tem fé, como é que você vai levar a mensagem? Você não congrega.